tudo bom com vocês? Agora, finalmente, a parte 2, né? Essa parte que a gente traz exemplos mais práticos, conceitos mais práticos sobre realmente a análise de comportamento aplicada e o trabalho do AT, certo? A gente, nessa apostila que vocês estão agora, no início da parte 2, a gente traz, assim, conceitos principais sobre a análise de comportamento aplicada, certo? Aí, mais pra frente, a gente vai falar mais sobre algumas questões de comportamento, de manejo, etc, tá? Então, vamos lá. No início do material de vocês, tem um resuminho sobre o autismo, condição de vida, enfim, os principais sintomas, etc, tá? E essa parte eu não vou revisar com vocês, porque a gente ajudou muito nas outras aulas sobre, no final da parte 1, tem módulo sobre autismo, certo? Dá uma procurada lá, tem lá nos vídeos, tá? Mas é só pra vocês recapitular, tá? Aqui eu coloco como intervenção comportamental hábil, porque a gente vai focar muito nos aspectos de comportamento, etc. A gente tem que entender que o ensino por tentativas discretas do DTT, certo? A gente vai falar muito sobre isso aqui. É uma das metodologias de ensino usadas pela análise de comportamento aplicada e tem um formato estruturado, comandado, né, por nós terapeutas, por nós que somos ATs, pelas pessoas que estarão responsáveis, tá? E características podem vir de sequências complicadas de aprendizagem em passos muito pequenos ou discretos, né? Separados, no caso. Ensinados um de cada vez durante uma série de tentativas, junto com o reforçamento positivo e graus também de ajuda, que também é chamado de prompt, certo? E que for necessário para o objetivo a ser alcançado. A gente vai estudar mais sobre isso nas próximas aulas, tá? Então a gente vai entender mais. O precursor disso tudo foi Ivan Lovaas, né, que é um psicólogo que foi a primeira pessoa a aplicar os princípios de análise de comportamento e exatamente o ensino por tentativas discretas, né, como eu falei, o DTT, para ensinar crianças com autismo, e por isso muitas pessoas falam do método Lovaas quando se refere sobre o ensino de crianças com autismo. E aí a gente traz os primeiros conceitos, que é generalizar. Então, quando a gente fala em generalizar, é a meta de ensino, que é, obviamente, certo? Que é o aprendizado adquirido na sessão de 1 para 1, ou seja, generalizado para situações mais cotidianas, como as de casa, escola, por exemplo. Então, um bom programa de análise de comportamento, um bom programa ABA, sempre inclui a generalização da aprendizagem, sabe? Quando a criança ela consegue colocar em prática o que ela aprendeu da clínica, ela coloca em prática isso em casa, ela coloca em prática isso na escola e em outros contextos. Então, por exemplo, se ela aprender na clínica ficar sentadinha esperando, quando ela chegar em casa, ela vai ter momentos que ela vai ficar sentada esperando. Isso, na escola também, se ela for no consultório, no shopping, que ela precisa ficar sentada esperando, ela vai também conseguir realizar, certo? Então, à medida que a criança ela progride, pode tornar-se mais capaz de aprender incidentalmente, o que significa que é simplesmente assimilar a linguagem, conceitos ou habilidades que não são ensinadas, certo? E a gente vai falar muito de currículo. O currículo ele é usado ele será dividido em uma série de categorias ou programas, né? A gente vai falar muito mais para frente sobre programas de ensino, tais como habilidades de cuidados pessoais, habilidades sociais, habilidades de linguagem, habilidades acadêmicas, etc., que são organizadas em níveis de dificuldades, de maneira que você comece com habilidades básicas, as mais simples, e depois eu use para desenvolver as mais complexas. Porque os programas que você seleciona para trabalhar formam esse currículo, certo? Então, o currículo ele é constituído por vários programas de ensino, certo? No material de vocês tem toda a explicação mais detalhada sobre, então, o que é esses conceitos, são esses conceitos. E, afinal, o que é o comportamento? O comportamento é o que a pessoa faz e diz, é uma ação. Então, isso que eu tô fazendo aqui com vocês, o que eu tô falando, o que eu tô fazendo é um comportamento. Eu tô ensinando a vocês. Então, são nossas ações, são nossas falas, são nossas atitudes. Enfim, tudo o que está acontecendo aqui é um comportamento. Tanto de mim, né, para vocês, quanto de vocês para mim. Porque vocês estão sentados, esperando, né, esperando a aula, prestando atenção, compartilhando atenção comigo. Então, uma série de estímulos, uma série de comportamentos e uma série de habilidades, certo? E aí outra pergunta, podemos manejar um comportamento?
Sim, podemos manejar um comportamento. O comportamento ele é seguido de um estímulo reforçador que resulta em um aumento da probabilidade daquele comportamento se repetir no futuro. Então, modificar um comportamento significa mudar os eventos ambientais, antecedentes e consequências. E aí a gente vê muito as pessoas falarem A, B, C. Afinal de contas, o que é isto? No material de vocês tem falando mais sobre, mas eu vou resumir para vocês, tá? Os ABC significam antecedente, comportamento e consequência, certo? Essa sigla em tradução do inglês, tá? A é igual ao antecedente, ou SD também, como alguns chamam, que é estímulo discriminativo. Então, o que antecede esse comportamento, tá? O B é o comportamento, o behavior, né? O resposta. E o C é uma consequência, o reforçador, certo? E aí a avaliação comportamental se dá de uma avaliação indireta e uma avaliação direta. A avaliação indireta se dá por entrevistas, escalas e checklists, lembrando que as avaliações são feitas pelos analistas de comportamento, tá? Eu trouxe aqui só pra gente conhecer mais, tá? A avaliação direta são análises descritivas e uma análise funcional desse comportamento. E aí, na análise descritiva, a gente traz checklists, narrativas, Scartplot, certo? O Scartplot, eu estou trazendo esses conceitos, mas não é a atribuição do AT, tá, minha gente? A avaliação é de responsabilidade do analista do comportamento, os outros profissionais. Já falei sobre esse processo avaliativo, tanto da avaliação do comportamento, quanto de avaliação das habilidades, quanto também a avaliação diagnóstica. Eu expliquei tudo isso nas aulas anteriores. Eu estou trazendo esse tipo de informação para vocês conhecerem. O AT, ele vai aplicar os programas, ele vai ter uma convivência na equipe multidisciplinar, ele acaba fazendo diretamente também parte desse processo avaliativo, certo? E também, mas não é de responsabilidade do AT, certo? O AT precisa saber de comportamento? Sim. Precisa fazer manejo comportamental? Também, certo? Precisa saber trabalhar com as críticas comportamentais? Com certeza. Precisa aplicar os programas de ensino? Óbvio, com toda certeza. Mas a avaliação, certo? A construção desses programas não é de responsabilidade do AT, e sim do analista do comportamento. Mas eu preciso que vocês conheçam, certo? Eu preciso que vocês entendam. Vou dar um exemplo mais prático. Não é porque o enfermeiro, que ele não vai ser responsável pela cirurgia, que ele não vai saber como que procede essa cirurgia, né? Então, vamos dar um exemplo de uma cirurgia na cabeça. Quem é que vai fazer toda essa cirurgia, toda essa operação? Não é o médico? Mas ele precisa do enfermeiro ali do lado. Ele precisa dos técnicos. Então, ali, na prática, todo mundo é importante, certo? Então, no hospital tem tem o farmacêutico, tem o enfermeiro, tem o técnico. Todo mundo é importante, porque senão o hospital não funciona. É a mesma coisa. Não existe isso de fulano é mais importante, o analista é mais importante que o AT. Não existe isso, gente. Na prática, a gente sabe que existem objetivos e atribuições, cargos de responsabilidade, certo? Que talvez o peso dessa responsabilidade tenda a ser um pouco maior para um do que para outro. Mas se ambos não fizer um bom trabalho, se o AT não fizer um bom trabalho, o analista não fizer um bom trabalho, a criança não evolui, certo? Assim como a escola também, assim como os pais que devem também dar esse suporte em casa. Então a gente tem que entender que é um conjunto de fatores combinados, certo? Que sem isso, infelizmente, a gente não consegue trazer benefícios significativos para a vida dessas crianças, ok? Então vamos entender isso, não vamos nos colocar os que são AT em lugar de inferioridade. Como também nós que somos analistas não vamos nos colocar em grau de hierarquia superior para humilhar as pessoas. Nosso papel não é esse. Nosso papel é trabalhar em conjunto, em equipe, horizontal, de modo horizontal, certo? Quase que a palavra não saiu agora. De modo horizontal, porque eu sinto que existe muitas vezes uma, digamos, são o peso das hierarquias impostas de modo, talvez, para alguns, né? Não para todos, obviamente, as pessoas são diferentes, mas a gente tem que entender que a gente não pode trazer certas cargas para esse processo. É um processo que envolve muita participação, muita responsabilidade, e que a gente não tiver este tipo de consciência e entender que
o maior beneficiado é a criança, é o adolescente e a família, e também as pessoas que serão mais prejudicadas também são os mesmos. Então, que eu citei anteriormente, né, a criança, a família, enfim, a gente tem que entender isso, que o nosso objetivo não é sobre eu ou sobre você, é sobre as famílias que a gente atende, é sobre as crianças e adolescentes que a gente vai ofertar os nossos serviços, certo? O nosso trabalho, então a nossa prática, certo? Então vamos entender, certo? E trazendo para cá, novamente, para esse processo de avaliação, o observador, ele registra a ocorrência de um comportamento ao longo de um determinado período, um dia, uma semana, utilizando uma folha, né? Enfim, algo que permite o registro ou protocolo, que vamos verificar de modo visualmente, certo? Em que momento desse período ocorrem mais comportamentos e problemas. A desvantagem desse método é que não se leva em consideração os antecedentes e consequências, porque eu estou contando tudo isso a vocês, porque no período avaliativo, provavelmente não, com toda certeza, a gente pede para os ATs nos ajudarem nesse processo avaliativo, certo? Então, por isso que é importante conhecer um pouquinho mais, tá? As narrativas ABC, cada vez que o comportamento problema ocorre, o terapeuta, no caso, analista de comportamento, escreve seus antecedentes, respostas e consequências. Um possível viés é o terapeuta colocar inferências sobre a função do comportamento e não somente dedicar os fatos possíveis de variáveis, né? Exemplo, se a criança estava triste ou não, certo? Lembrando que essas avaliações são feitas em vários contextos, né? Lá, a clínica, escola, enfim. E a gente vai precisar da participação do AT e da família, tá certo? Porque tem lugar que o analista não tá, né? Ele não tá com a criança 24 horas por dia, certo? O checklist ABC o terapeuta utiliza uma folha de registro estruturada com os possíveis antecedentes, respostas e consequências para marcar. E você é um registro fechado, estruturado, algumas variáveis acabam ficando imperceptíveis. Eu estou citando aqui, vocês não precisam saber isso aqui decorado, são instrumentos que a gente utiliza para fazer avaliações. Aí vem o que a gente chama muito, né, de avaliação funcional. Então, ela envolve a observação do comportamento em ambientes variados e também naturais, sem a manipulação de variável. A avaliação funcional é o processo de coletar informações sobre os antecedentes e as consequências que estão relacionadas de modo funcional à ocorrência de problemas de comportamento. A partir de coleta de dados de uma avaliação descritiva, é possível formular hipótese funcional sobre o comportamento problema, certo? E a gente utiliza a avaliação funcional para tudo. Nós, analistas de comportamento, desde demandas de autismo, seletividade alimentar, enfim, tem que fazer avaliação funcional, certo? E a gente precisa muito da ajuda de vocês nesse processo de avaliação, tá bom? Em relação ao reforçamento, que é algo que vocês vão ver muito, vocês vão trabalhar bastante com isso, porque durante a aplicação dos programas de ensino, à medida que as crianças vão tendo êxito nessa execução do que é proposto, a gente vai reforçar. Então, vamos entender o que é isso, certo? Um reforçamento positivo é a adição de alguma coisa que resulta desse fortalecimento do comportamento. Então, você pode dar um elogio, um brinquedo, um alimento, depende muito de cada criança, certo? Um reforçamento negativo é a remoção de alguma coisa desagradável que resulta no fortalecimento de um comportamento. Reforçador, há a tendência de aumentar esse comportamento, tanto reforçadores positivos quanto os negativos tenderão a fortalecer ou aumentar um comportamento. Então, percebe-se que o reforçador positivo, o reforçador negativo, no caso, estas são as notações usadas para o estímulo reforçador positivo e o estímulo reforçador negativo. Então, a gente trabalha com SR positivo, que é reforçador positivo, e SR negativo, reforçador negativo, certo? Eu estou citando aqui porque vocês podem trabalhar com programas que estejam escritos assim, certo? Os reforçadores variam como tangíveis, né? Brinquedos, livros, etc. Comestíveis, o nome já diz tudo, doces, frutas, biscoitos, enfim, alimentos de modo geral. Atividades, então, ver um filme, um videogame, dançar musiquinha, um tempo livre, etc. Sociais, elogios, sorrisos, um aceno, aplauso, o joinha e etc, tá? Físicos, que são mais cócegas, os abraços, beijos, os chapinhas nas costas, muito bem, certo?
enfim, um toque, um balanço, etc. Como escolher esse reforçador? Nós, analistas de comportamento, trabalhamos muito com avaliação de preferências, que é exatamente isso, como escolher, né? Então, a gente vai fazer toda uma avaliação com a família para entender o que a criança gosta, né? Perguntar à criança, a mãe, o pai, a babá, o AT, enfim, né? Observar o que a criança escolhe para brincar por si, né? O que ela gosta de brincar, o que ela gosta de comer, enfim. E aí, a gente não pode fazer uma escolha, tá? A gente tem que tentar vários estímulos diferentes para a gente ter o máximo possível numa cartela de reforçadores, né? Então, quais os brinquedos que são reforçadores, quais alimentos são reforçadores e etc. E aqui no material de vocês, página 27, tem uma ficha, uma folha de observação e avaliação funcional, né? Que a gente coloca o nome da criança, o nome do observador, a data e o período da observação, né? O dia que está acontecendo. Aí aqui a gente traz na prática exatamente esse contexto que eu falei para vocês, né? Esse conceito, perdão, gente. O antecedente, né? O comportamento e a consequência, né? O ABC. Então, o que aconteceu imediatamente antes do comportamento, é a pergunta, aí você vai anotar. O que aconteceu antes da criança chorar? O comportamento, a criança chorou por causa disso, disso e disso. E a consequência é o que aconteceu imediatamente após o comportamento. Então, o que aconteceu após a criança chorar? Então, vamos supor que após a criança chorar, a mãe pegou no colo, deu beijinho, disse eu te amo, acalmou. Então, é exatamente esse tipo de informação que a gente utiliza, né, para fazer as avaliações funcionais. E aí a gente tem várias perguntas para a gente entender melhor esses antecedentes, como por exemplo, quando o comportamento problema usualmente ocorre, onde esse comportamento problema ocorre, quem esteve presente e etc. A gente tem várias perguntas que aí vocês leem no material de vocês, tá? Que é bem grandinho. Eu quero que vocês estudem também o material de vocês. Em relação às consequências, o que aconteceu depois que esse comportamento problema ocorreu, o que outras pessoas fizeram quando o comportamento problema ocorreu, que mudanças ocorreram depois dessa ocorrência do comportamento problema e outras perguntas, enfim, o famoso etc, tá? Sobre os comportamentos problemas, aí a gente tem vários tipos, né? Tem um comportamento de fuga de demanda, certo? Aí caso o que? O reforçamento social negativo, que é quando um comportamento ele é realizado com a intenção de atrasar ou evitar uma exigência ou tarefa requerida, ele é chamado de fuga de demanda. Então, por exemplo, a professora pede uma criança que aponte o tigrão. A criança belisca, a professora coloca sentada um tempo fora, né? Então, deixa ela esperando ali, como fosse castigo. Então, que é o quê? Fica aqui um tempo, né? Pra ver se a criança acalma. O que realmente aconteceu foi que a criança achou uma estratégia eficaz para deixar de fazer o que a professora pediu. Então, toda vez que a professora pedir para a criança fazer uma tarefa, ela vai chorar, ela vai beliscar um colega, ela vai fazer alguma coisa. E a professora vai deixar ela um tempo pensando, aquele momento de reflexão, e a criança mais uma vez se esquivou da tarefa, certo? Então, a gente, na próxima vez, o que a professora tem que fazer? Lhe pedir que faça algo que ela não quer, é provável que ganhe um beliscão. Então, a gente tem que trabalhar, fazer um manejo comportamental, né, para que não aconteça. Então, o que a gente vai fazer nesses casos? Ir até o fim com a exigência, certo? O professor sempre deverá ir até o fim com o que é solicitado, usando o nível de ajuda necessário para que a mesma seja completada, certo? Então, uma adaptação da certa atividade, certo? Não vai forçar a criança, entende? Não vai reforçar também, por exemplo, a criança não quer fazer, então vou tirar ela da atividade. Não, você vai adaptar essa atividade, você vai procurar estratégias para que a criança venha executar, certo? E aqui trabalha mais com essa questão da mínima atenção, não ficar, fulaninho, você não vai fazer, mas por que, fulaninho, você não vai fazer, mas a tia vai ficar tão triste se você não fazer, sabe, fica aquela, entendeu, assim, reafirmando, não pode, a gente tem que ter uma linguagem direta, objetiva, assertiva, porém acolhedora, não é pra gritar com a criança, não é pra colocar a criança de castigo, não é pra colocar a criança em momento de reflexão, não é. Se a criança não consegue fazer uma atividade, ela não consegue fazer porque ela não sabe, porque ela não quer, se ela não quer, porque que é,
adaptação, talvez a atividade esteja entediante, talvez não esteja para o nível da criança. Então, tem uma série de situações que a gente precisa olhar para essa atividade que foi proposta, certo? Então, a gente também tem que ensinar a linguagem funcional apropriada. Então, essa criança está comunicando, ela se comunica, se não, enfim. A gente vai ensinar a criança a pedir, por exemplo, um tempo para fazer uma atividade, certo? Ou e assim sucessivamente, em vez de gritar, em vez de fazer uma birra. E então, assim, a gente vai aos poucos fazendo manejos através de comportamentos funcionais, certo? O que é isso? A gente vai ensinar a ela os bons comportamentos positivos, que chamam, entre aspas, né? Que é o quê? Se a criança faz birra na atividade, a gente vai ensinar ela a se comunicar para ela escolher uma atividade de uma forma ou propor uma forma de atividade também. Ou então, por exemplo, propor uma forma também de como ela quer fazer essa atividade, em que tempo quer fazer, certo? Então, vamos supor, circula o tigrão. Ela não quer, tá achando chato aquela atividade. Então, a gente pode fazer de uma outra forma, por exemplo, trazer outros recursos para a atividade, adaptar a atividade, etc. A gente vai trabalhar sempre com antecipação e evitar também crises. O que é isso? Se eu sei que a criança fica meia hora assistindo aula, certo? Após esse tempo, ela fica chata, entediada, cansada. Ela tá ali querendo assim, eu não aguento mais estar aqui, certo? Então, o que a gente vai fazer? Dar uma pausa, muda o contexto, chama a criança para dar uma volta na escola, ou muda de atividade, ou muda de proposta e depois retorna, certo? Então a gente tá ali fazendo uma quebra, evitando possíveis crises comportamentais, certo? É um exemplo, eu falo mais sobre isso, esse contexto mesmo de escola mesmo, no curso mediador escolar que está na plataforma, né, no valor acessível para aquisição, certo? Em relação ao comportamento autoestimulatório, certo? Os comportamentos autoestimulatórios, eles se tornam um problema quando eles são excessivos, interferem na aprendizagem ou na interação adequada das pessoas, enfim. Então, uma criança com autismo, por exemplo, ela pode apresentar comportamentos autoestimulatórios estereotipados, como esticar mãos, balançar-se, enfim, enfileirar objetos, etc, certo? Os comportamentos autoestimulatórios, eles são os mais difíceis de fazer o manejo, porque são automáticos e, por definição, autorreforçadores. Então, a gente precisa achar um reforçador maior que o desenvolvido pela criança, certo? À medida que a criança vai adquirindo novas habilidades, novos comportamentos funcionais, esses comportamentos vão diminuindo, certo? Então, a gente precisa redirecionar o comportamento para um substituto mais apropriado. Por isso que a gente fala, quanto mais comportamento funcional, novas habilidades a criança adquire, diminui, né, esse tipo de comportamento autoestimulatório, certo? Porque esse comportamento vai substituindo o outro. Então, por exemplo, se a criança tem um comportamento autoestimulatório de bater palmas, a gente poderia interrompê-la e redirecioná-la para uma atividade de música. Sendo que, gente, eu parto do pressuposto que o seguinte, o comportamento autoestimulatório é como se fosse a gente dar um espirro, um exemplo. Aí, imagina você fica prendendo espirro, segurando o espirro. Chega uma hora que você não vai aguentar, você vai espirrar. Então, a mesma coisa com a criança, a gente redireciona, vai chegar uma hora que ela vai fazer, certo? Em algum momento que você deixa a criança ali paradinha, enquanto você vira as costas para guardar os objetos, ela vai fazer. Então, a medida que a gente tem que fazer é o seguinte, foca no ensino de novas habilidades, no ensino de novos comportamentos, porque a gente já sabe que cientificamente, quanto mais comportamento funcional uma criança adquire, mais aprendizagem, consequentemente, ela adquire, e novos comportamentos também ela adquire, então vai ter essa tendência de diminuir esses outros comportamentos que a gente taxa, né, como comportamento problema, né? Enfim, então a gente vai substituir para comportamentos funcionais, certo? Esse é o nosso objetivo. Então, quanto mais comportamento funcional, quanto mais aquisição de habilidades uma criança tiver, enfim, um adolescente também, melhor, certo? Então, a gente já, por exemplo, tem uma criança que toda vez que ela quer se comunicar, vem ali um quadro de comportamento autoestimulatório, enfim, estereotipia. Então, a gente percebe que, à medida que ela for aprendendo a falar, ela vai se comunicar e a gente vai extinguindo. Esse é um exemplo, tá? E tem outros exemplos também. Então, por exemplo, uma criança que quando tá ali sozinha, como eu falei, a T virou as costas para guardar os brinquedos, ela começa a se autoestimular. Então, se ela adquirir comportamentos de habilidades sociais, que ela
chega, ou o comportamento também de brincar funcional, que ela ali percebe, eu agora não vou brincar com outro recurso, ela procura outro recurso para brincar, ou ela se levanta e vai conversar com a T. Então ali você tem o quê? Comportamentos funcionais. Automaticamente a gente diminui esses episódios desses comportamentos autoestimulatórios, tá? Então quanto mais comportamento funcional a criança tiver, menos ela tenderá a se autoestimular, certo? Então, esse é um exemplo. Eu vou continuar mais sobre esses assuntos nas próximas aulas. Então, beijos, até a próxima aula.